E hoje eu até coloquei um decote, porque o objetivo dessa aula é levantar sua autoconfiança nas alturas, mudar a sua autoimagem e fazer você se sentir sensual, poderosa e muito confiante na cama e fora dela também. É hora de você retomar o domínio sobre a relação e viver tranquila na certeza que seu marido só tem olhos para você. A mulher que se garante, sabe que é gostosa, exerce um magnetismo irresistível por onde ela passa. E isso cria uma atração irresistível sobre o seu marido. Na aula passada, você já identificou comportamentos que você fazia no dia a dia sem perceber e que acabavam com a atração no casamento. Como, por exemplo, ficar grudada no marido, nunca dar espaço para ele sentir sua falta, ser muito previsível, apagar seu brilho, não se destacar no meio de outras mulheres, dar confiança demais para o homem se mostrar dependente, como se fosse uma mulher ali garantida na mão dele. Já nessa segunda aula de hoje, o objetivo é que seu marido passe a te enxergar como uma mulher confiante, valiosa, livre, que atrai olhares de concorrentes. E isso funciona como um combustível para o desejo e para a atração. É aí que você inverte o jogo. E é ele que começa a sentir ciúmes, tentar controlar seus passos, porque ele sabe que outros homens estão te olhando, te notando. E é aí que vem a mágica. Ele lembra que não precisa só te tratar como uma rainha, mas também te conquistar, te seduzir todos os dias. Caso contrário, ele pode te perder. Então sejam bem-vindas na segunda aula da Jornada Conexão A2. Eu quero que você comece me respondendo com sinceridade. Você gosta do que vê no espelho? Na boa, quando você tira ali a roupa toda, você se sente bem com seu corpo? E você costuma achar as outras mulheres mais bonitas ou mais interessantes do que você? Você me confessaria que falta confiança para tomar iniciativa no sexo com seu marido? Ou para colocar uma lingerie mais sexy e fazer uma dança sensual para ele? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, então é muito provável que você tenha criado bloqueios, medos, inseguranças baseadas em coisas que você viu na sua infância, críticas sobre o seu corpo ou alguma observação maldosa ao longo da sua vida. Essas memórias negativas geram crenças limitantes poderosas que podem estar bloqueando em você o livre exercício da sua sexualidade, te impedindo de extrair momentos de prazer dentro do seu casamento. Porque, gente, nosso casamento é para ser abençoado, é para ser um ambiente acolhedor, em que a gente possa se soltar de verdade. Afinal, esse é o homem que você escolheu para partilhar a vida, para ser pai dos seus filhos. Mas então, o que está te travando? O que te faz evitar momentos íntimos com ele e ter vergonha de tomar a iniciativa ou de ser mais ousada? A verdade, gente, é que por trás de todos esses comportamentos está muita insegurança e uma grande falta de autoestima. Você se sente por baixo no seu casamento e se diminui em relação ao seu marido. Acaba se contentando também com um sexo sem graça, morno, porque as suas crenças te levam a pensar que é isso que você merece, que é isso que a vida reserva para você. E a pior crença de todas, a de que todo casamento é assim mesmo, que depois de um tempo fica morninho. Eu queria que você pegasse um papel e anotasse, de 0 a 10, qual nota que você dá para sua autoestima hoje. Sendo que 0 você se acha o cu do mundo e 10 é, ó, beijinho no ombro, você se garante. Então, com base nessa nota, não adianta eu fazer para você uma lista de técnicas para você apimentar a relação se você não estiver psicologicamente preparada e se sentindo segura para isso. Você vai tentar começar a colocar em prática e aí vai vir na sua cabeça aquelas dúvidas. Ah, eu tô gorda, vai ser ridículo eu usando essa lingerie, meu marido vai rir de mim. Nossa, eu tô velha para isso aí que a Tati está ensinando é coisa para novinha. Ah, mas eu sou sem graça, eu não consigo fazer uma dança insinuante. Gente, o que meu marido vai pensar de mim se eu começar a procurar ele para transar? Ah, eu não consigo fazer porque eu vou rir, eu vou suar, meu cheiro não tá bom, eu vou fazer papel de ridículo. Nossa, são todas essas vozes que vêm na nossa cabeça, nos colocando para baixo, nos fazendo sentir feias, incompetentes, nos fazendo ter vergonha de ousar e de nos soltar com o nosso marido. São vozes do subconsciente. Vêm das crenças que você tem, da imagem que você faz de si própria, do conceito que você tem de si.
E eu não vou mentir, tá? Que mudar crenças e melhorar a autoestima é uma transformação que precisa ser guiada. Não é uma vitória de uma hora para outra. Mas hoje você já vai começar um processo que realmente funciona. E que é diferente de tudo que você viu por aí, tá? Porque é muito fácil, né, para os gurus de autoajuda dizerem que você precisa aumentar a autoestima. Bem, isso você já sabe. Mas como é possível fazer isso na prática? Pintar o cabelo, comprar um vestido novo ali na Renner melhora por uns dias, mas não resolve. Porque o problema é interno, é bem mais profundo. E eu tenho certeza que você gostaria de ter mais autoconfiança, de viver tranquila, segura de que seu marido só tem olhos para você. Gente, todo mundo quer viver em paz. Todo mundo quer poder confiar no marido, sem precisar ficar ali vigiando, stalkeando as redes sociais, pelo amor de Deus. Então, eu quero começar contando para vocês como eu mudei a minha imagem que eu faço de mim mesma. Mostrar para vocês como foi minha trajetória vai valer mais do que 1000 palavras. Eu posso passar o dia aqui falando sobre autoestima e não vai ter o mesmo efeito do que eu abrir meu coração para você, tá? E mostrar como eu aumentei minha autoestima. E olha, cada uma tem suas dores. Isso é muito particular e precisa ser respeitado. Eu tô dizendo isso porque uma vez uma pessoa virou para mim e disse assim: "Ah, mas você é branquinha, loira, magra, tá reclamando de barriga cheia. E eu que sou gorda e negra?" Essas foram as palavras que ela usou. E eu fiquei muito chateada na época. Será que é só um determinado tipo de mulher que tem problema com autoestima? Ou será que isso pode acontecer com qualquer uma de nós? Porque se fosse assim, a gente não veria modelos maravilhosos por aí, com o corpo todo sarado e que se acham um lixo, que desenvolvem anorexia, bulimia e outros transtornos. Então, gente, isso acontece com qualquer pessoa. Porque o problema da baixa autoestima não está aqui fora, não tem a ver com o exterior. É dentro, tem a ver com a forma como você se sente. Então, no meu caso, eu passei a infância ouvindo piadinha como eu era magrela, feia, bocuda. A boca é grande mesmo, né? E aí na escola me chamavam de tuiuiu, saracura, boca de sapo, tinha brega também. E eu passei a infância achando que eu era feia mesmo. Depois, quando eu fiz 20 anos e meu corpo tinha desabrochado, eu tava ali na minha melhor forma, tá? E eu continuava me achando feia e desproporcional. E para completar ainda, eu tive uns episódios de namoro em que eu fui traída. Eu me deixei ser humilhada, menosprezada. É difícil, né? Abrir tudo isso para vocês. E olha que quando a gente tem 20 anos, a carne é durinha, né? Tá tudo no lugar, você come, 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 não engorda. Mas mesmo assim eu me olhava no espelho e me sentia o cu do mundo. Eu achava que eu era muito magra, sem curvas, eu detestava meu cabelo ondulado, achava meu rosto desproporcional. E eu sempre duvidava da minha capacidade intelectual. Não importava o quanto eu tivesse estudado uma matéria, eu achava que eu não sabia o suficiente. E eu pensava assim: gente, será que nenhum homem vai me querer nessa vida? Eu nunca vou ter um cara que se interesse só por mim, né, como topo de prateleira? Será que eu vou ser sempre a segunda opção dos caras? E eu achava que o problema era estético. Eu achava que o meu corpo, o meu rosto era o problema. Então o que eu fazia? Eu treinava muito, esticava meu cabelo todo dia, eu fiz cirurgia para colocar silicone nos seios, só que nada disso adiantava. E eu me olhava no espelho e continuava me achando aquela criança humilhada, feia. E hoje eu olho para uma foto minha daquela época e vejo como eu estava na minha melhor forma. Só que isso não adiantava. Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês. Olha só, eu nunca tive tão bonita quanto nos meus 20 e poucos anos. Mas justamente nessa época é que eu mais me depreciava. E aí, hoje, com 46 anos, eu vou falar real, né? Tá tudo caidinho aqui. Tem uns 3 anos que eu não faço exercício. A bunda da gente some, a pele fica flácida, a barriga nunca mais volta pro lugar depois das filhas. Só para dizer que minha segunda filha nasceu com 4,5 kg. E isso me rendeu uma diástase na minha barriga, que parece que eu ainda continuo meio grávida, né? Quem não sabe o que é diástase é quando a musculatura chega a romper de tão grande que é a barriga. E eu podia fazer aqui uma lista de queixas para vocês. Só que mesmo assim, mesmo sabendo disso tudo, eu me sinto muito bem agora. Eu olho no espelho assim e penso, cara, eu tô bonita. Não sei, eu acho tudo proporcional. Eu vejo que tá caidinho? Eu vejo. Mas algo acontece por dentro
que eu sinto que tá tudo bem, que tá aceitável. Eu sinto que o conjunto do meu corpo e da minha pessoa funciona. E aí eu me acho o máximo. Eu tô sendo bem sincera e me expondo aqui pra você. Mas por que que hoje, com o corpo envelhecido, eu me acho o máximo? E quando eu tinha lá os 20 anos e era perfeita, eu nunca me achava boa o suficiente. O que que mudou, gente? É que de lá pra cá, eu venho identificando as crenças que me faziam sentir tão feia e venho trabalhando isso. Eu venho ressignificando algumas memórias muito tristes que eu tinha e venho reprogramando o meu modo de pensar, a minha autoimagem, o conceito que eu faço de mim. Eu tô me trabalhando, eu continuo me trabalhando até hoje, isso não acaba nunca. E a mudança é fantástica. Então, o que mudou foram as crenças, foi a forma como eu me vejo. Tati, é possível a gente mudar a forma como a gente se sente quanto a uma memória do passado, quanto a uma traição, por exemplo? Sim, é exatamente isso que eu trabalho com as pessoas na programação neurolinguística. O fato que aconteceu no passado permanece igual, mas você muda a forma como você se sente com relação a ele. Você muda a leitura que você faz da situação. É como se aquele episódio ganhasse um outro tom, um outro significado, fosse ficando mais leve, menos triste, menos profundo. Mas é lógico que eu preciso de um tempo para desenvolver esse trabalho com você. O bullying do passado continua lá igual. A traição continua lá, mas muda a forma como eu me sinto em relação a esses fatos. Você diminui a mágoa e o ressentimento quando se lembra daquele fato. E é essa mudança que eu quero fazer com você. Nós vamos trabalhar para mudar essas crenças limitantes que te impedem de voar, garota. Tati, todo mundo fala crenças, mas o que é isso afinal? Crença é o que você tomou como verdade na sua vida. Foi algo que você sentiu, presenciou ou ouviu repetidas vezes e que você considerou como verdade. E a partir daí, você passa a alinhar todas as suas escolhas e os seus comportamentos com base no que você acredita. Essas crenças são tão significativas que elas simplesmente dirigem todos os seus atos e pensamentos. Você pensa que está tomando decisões livremente, mas na verdade 90% das decisões que nós tomamos são feitas em nível subconsciente. O problema é que as crenças mais basais e poderosas que nós temos foram formadas na infância, em geral até os 8 anos de idade, numa fase em que nós somos crianças frágeis e que não temos como questionar ou refletir sobre as coisas que acontecem. A criança simplesmente acredita. Então pode ser que você tenha ouvido na sua infância que o amor é difícil, que amar é sofrer, que a vida a dois é formada de tapas e beijos, briga, reconcilia, que relacionamento é conturbado mesmo. Às vezes não foi nem algo que você escutou, foi algo que você presenciou como exemplo, e isso é infinitamente mais forte. Se você presenciou o relacionamento conturbado dos seus pais, com traição, abuso, separação, pode saber que você traz isso para sua vida adulta. De alguma forma isso vai te atingir. E você pode até acabar reproduzindo isso inconscientemente, se interessando por homens que repitam esse abuso com você. Ou você pode ir para o outro lado da moeda e passar a evitar todo tipo de envolvimento, porque no fundo você acredita que amar é perigoso, que amar faz sofrer, então você começa a boicotar os seus próprios relacionamentos para evitar sofrimento. Por exemplo, se você tem a crença que todo homem trai, você vai interpretar e perceber os acontecimentos como se fosse traição do seu marido. Se você tem a crença que os homens são mentirosos, você vai ali desconfiar de cada frase fora do padrão que ele falar. É por isso que a gente anda em círculos quando a gente tenta melhorar a autoestima e não resolve. Só vai funcionar quando você trabalhar essas crenças. Quando eu criei o curso Conexão A2 para ajudar casais a se reconectar, eu pensei, a primeira coisa que eu preciso fazer com essas mulheres é trabalhar a autoconfiança. Dentro desse curso eu pego pesado nisso, para você ter a chance de dar um novo start na forma como você se enxerga. No curso nós vamos voltar na época em que você era criança, identificar aspectos na forma que você foi criada pelos seus pais e que talvez esteja travando a sua sexualidade. Vamos fazer práticas para te livrar de amarras herdadas pela sua família, até pelos seus antepassados, porque tem caso de linhagens inteiras em que a família todinha de mulheres foi traída, ou foram abandonadas, ou acabaram se divorciando, que sofreram de alguma forma no casamento. Se isso acontece na sua família,
Pode saber que você tende a seguir o exemplo. É como se você tivesse que sofrer igual a sua mãe, as suas tias, para você merecer estar nessa família, para você ser fiel à sua família, entende? E no curso também vamos nos livrar de ligações energéticas que restam de ex-namorados. Às vezes mesmo depois de anos que já terminamos, vamos trabalhar tudo isso. Então, primeiro eu preciso desbloquear certos entraves na sua mente, na sua autoimagem. E só depois é que você estará pronta para conhecer de verdade o passo a passo da inteligência erótica, que é sim um manual prático para você reativar a sexualidade no seu casamento e aprender a seduzir o seu marido. E numa terceira fase, só depois que você e seu marido se reconectaram fisicamente e reativaram o desejo, é que a gente vai entrar com um treinamento de diálogos e aulas para você aprender a se comunicar de uma forma extremamente persuasiva e envolvente com seu marido. Olha, DR no casamento só funciona se envolver o emocional. Você não pode falar com seu marido do mesmo jeito que você fala com uma pessoa da sua equipe de trabalho ou com qualquer outra pessoa na rua. Com o marido é tudo diferente. Mas eu quero que você saia dessa jornada aqui já com 2 práticas para colocar imediatamente na sua vida e começar a trabalhar a forma como você se enxerga. Hoje, agora. Então preste atenção que são 2 práticas simples, mas com efeitos poderosos. Na primeira, eu vou te ensinar a trabalhar a sua voz interior. Então, mesmo que você não tenha recebido bons estímulos, pode ser que você não teve estímulos quando era criança, pode ser que você tenha sido humilhada pelos seus colegas, pelos seus professores, pelos parentes, mas a partir de agora, você vai ser a sua construtora da sua autoestima. Você vai aprender a dar estímulos para você mesma e a conversar consigo do jeito certo. Ah, não tem ninguém que te coloca pra frente, nem seu marido se importa com você. Minha amiga, é você que vai se colocar pra frente agora. Eu vou te ensinar a ser a protagonista nesse processo. Porque, na verdade, o seu maior inimigo é você mesma. Não é seu marido, não é seu ex-namorado, não são os amigos maldosos da escola. Então, você vai começar mudando a forma como você conversa consigo. Porque aquela vozinha é o diálogo interno que te impede de progredir e faz você sempre recuar. Você vai substituir essa vozinha por uma conversa acolhedora. Sabe aquela vozinha que vem dizendo: "Ai, você tá gorda, você vai fazer papel de ridícula, você vai ser rejeitada pelo seu marido"? Pois é, a gente precisa parar com isso imediatamente e substituir essa vozinha perturbadora por uma conversa mais amorosa e mais acolhedora com você mesma. Tenta sempre considerar quais são as suas qualidades, qual a parte do seu corpo que você gosta, o que você tem assim de vantagem e que merece ser estimulado, porque a imagem que você faz de você própria está intimamente ligada a esse diálogo interno que você faz todo dia. Se você usar um diálogo interno mais acolhedor e fizer isso repetidas vezes, você vai progressivamente mudando a autoimagem, a imagem que você faz de si própria. E a repetição é importante porque é uma forma de aprendizagem do cérebro, tá? A gente aprende por modelagem e por repetição. E você, minha amiga, que passou a vida inteira se achando feia, não é de um dia para o outro que você vai mudar a imagem que faz de si mesma. É preciso insistir. Mais uma vez, eu explico que isso é um processo. Então, no início, quando você vier com essa conversa acolhedora, vai parecer mentira. Mas com a repetição, o seu cérebro vai começar a procurar e localizar no arquivo da sua memória imagens e sensações do passado que comprovam essa nova ideia de que você é bonita, atraente, que você tem suas qualidades. Não sei se você já percebeu, mas nós somos super rigorosas e nos martirizamos cada vez que a gente erra. E quando a gente acerta, as nossas vitórias praticamente passam batidas. Aí quando você acerta, você não dá bola, você não comemora, faz pouco caso. Quer que eu te prove? Quando você falha, o que que você diz pra você? Ai, como eu sou burra. Nossa, mas eu não aprendo mesmo. Nossa, eu nunca consigo isso. E o que que você diz quando você acerta? O que que você fala pra você mesma? Você por acaso se autoelogia quando você acerta? Você comemora as suas pequenas vitórias? Você fica aí se chamando de linda, de gostosa? Duvido. Vamos imaginar a situação que você conseguiu perder 2 quilos. Aí você dá um tapinha nas costas e fala: arrasei, vou continuar nesse progresso e vou perder mais quilos. Ou você pensa: nossa, só 2 quilos? Isso é o mínimo, nada deu certo, nada funciona pra mim.
Outro exemplo, quando você alcança um objetivo no trabalho, o que você fala para você? Ah, não fiz nada além da minha obrigação? Ou você diz, nossa, eu sou o máximo, eu arrasei. Então é por isso que eu explico para as pessoas que é preciso criar o hábito de comemorar pequenas vitórias, cada degrau que você sobe dentro de um grande projeto de vida. E é a repetição para você dessa voz interna, se aceitando, se validando, dizendo o quanto você é bonita, interessante e capaz, que vai conseguir alterar a imagem que você faz de si própria. A segunda prática que eu vou te ensinar é a criar caminhos alternativos na sua mente. Então, sabe essa vozinha interna que nos põe para baixo? Ela é responsável por nos paralisar e nos deixar ali numa zona de conforto, dentro de uma bolha. O nosso comportamento começa a ficar sempre igual. Então, quando vier aquela vozinha negativa que diz que algo não vai dar certo, que algo não vai funcionar, você vai começar a se desafiar. O antídoto é se forçar a dar um passo além, desafiando essa vozinha interna e saindo da sua zona de conforto, um passo de cada vez. Porque você precisa dar caminhos alternativos para sua mente. Por exemplo, você decide que de agora para frente você vai ser autoconfiante, que você vai parar de ter crise de ciúmes com seu marido, e aí na primeira saída que você vai para um restaurante com ele dá aquela olhada para a mulher na mesa ao lado e imediatamente vem a vozinha dizendo: ele tá de olho em todo mundo, ele não presta, isso acontece porque você é feia, porque sua bunda é gorda. Então você precisa substituir esse diálogo interno por outras palavras mais acolhedoras e assim criar caminhos alternativos para sua mente. Experimenta, por exemplo, dizer: ele gosta de olhar outras pessoas, mas eu também faço isso de vez em quando. E não significa que ele vai fazer qualquer coisa além de só olhar. E outra, ele tá comigo há tantos anos é porque ele gosta de mim. Eu fui a mulher que ele escolheu. E eu ainda tô iniciando uma nova versão de mim mesma, junto com a ajuda da Tati, que vai virar a nossa vida sexual, que vai mudar tudo entre a gente. Então você vê como mudou a sua conversa interna? Um outro exemplo, você decide que você vai começar a ser mais insinuante para o seu marido, que vai começar a procurar ele para namorar. Aí na primeira lingerie que você coloca, vem a vozinha dizendo que você tá ridícula, né? O que você vai fazer? Você vai desafiar essa vozinha. Você vai usar lingerie sim, você vai dar um passo. Cria coragem para colocar essa lingerie e vai criar caminhos alternativos para sua mente, dizendo: o homem não é tão detalhista quando a gente pensa. E além disso, ele já conhece a minha celulite, ele já viu os meus pneuzinhos aqui que eu tô preocupada, ele já me conhece. E agora, eu chegando toda sensual, com essa postura insinuante, ele vai cair o queixo, porque ele não tá esperando isso de mim, e eu vou me soltar, eu vou deixar rolar. Olha quanto estímulo você pode dar para você mesmo, criando novos caminhos para sua mente e aumentando a sua autoconfiança. Então eu quero que você comece imediatamente a aplicar essas duas mudanças de comportamento. Primeiro, introduzir uma conversa interna mais amorosa, de incentivo. E segundo, se forçar a ir além dos seus medos e inseguranças, criando novos caminhos para sua mente percorrer. Agora então eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês fazerem hoje à noite, tá? E eu quero ouvir os resultados, tá? Eu preciso que vocês coloquem em prática. Caso contrário, você vem aqui, escuta um monte de coisa, mas não vai fazer mudanças no seu casamento. O primeiro dever de casa, eu quero que você faça um elogio pro seu marido dentro da zona de poder dele. Vou explicar o que significa. Tem que ser um elogio, primeiro, olhando olhos nos olhos. E tem que falar sobre a zona de poder dele. Ou seja, algo que ele se garante, que ele acha que ele arrebenta. Então, por exemplo, se ele se acha ótimo no futebol, você vai fazer um elogio de que ele estava arrebentando naquele jogo e que ele detonou o colega fulano, que ele conseguiu fazer mais gols que todo mundo. Você vai elogiar ele dentro daquilo que ele acredita que ele é o máximo. Isso funciona muito bem. A segunda tarefa de casa, eu quero que você tome iniciativa de um namoro com ele. Mesmo que você nunca tenha ousado tomar a iniciativa no sexo, você vai fazer isso hoje. Começa ficando bem insinuante. Você vai colocar uma lingerie ou um conjunto sexy que você tenha, e aí você vai começar a andar de um lado pro outro, vai dar um jeito de se exibir na casa, e depois você vai tomar a iniciativa direta com ele de que você quer namorar, de que você quer partir pro ato sexual. Depois você vai me contar o resultado disso tudo na próxima aula.